quando ele pensar em programa para todos, José fará as primeiras palavras, eu vou fazer as primeiras palavras, como que Sí, será a dinâmica. de esa manera. José no logró conectarse, él está en Uruguay en este momento, así que lo que imagino es que vos hagas las primeras palabras. Perfeito. Gracias, sí, gracias. Por favor, les pedimos a quienes se vayan sumando que silencien los micrófonos. Vamos a ser un montón, muchos colegas en la sala, así que vamos pidiendo que silencien micrófonos. Mientras aprovechamos y los saludamos. Muy buenos días a quienes se vienen conectando. Vamos a esperar algunos minutos más, un par de minutos más y luego ya vamos dando inicio. Tenemos 460 personas inscriptas. En general lo que ocurre es que, bueno, no todos los que se inscriben terminan participando o van fluctuando, van entrando y saliendo a lo largo del webinar. Pero bueno, esperaremos al menos a superar los 100 participantes para dar inicio. Y como máximo 3, 4 minutos más. Sí, no. Nadie quiere volver.
Bueno, ya estamos cerca de los 100 y pasados algunos minutos del horario previsto para el inicio, que es las 10:30. Así que si están de acuerdo, vamos dando inicio ya a este encuentro de hoy. Sobre todo, amigos Peugeot, Urubatán, vamos dando inicio. De mi parte, simplemente saludar, ahí ya estamos más de 100 conectados, como decíamos previo en la previa, mientras iban conectando, se ha suscitado un gran interés por este seminario, más de 460 ferroviarios de distintos países de Latinoamérica que se han inscrito, que seguramente se irán conectando en el transcurso del seminario. Bueno, a todos ustedes, darles la bienvenida, dar la bienvenida a toda la comunidad ferroviaria de Latinoamérica, como nos gusta decir, a ALAF, esta casa que, como siempre dice José Villafañe, nuestro secretario general, es la casa de todos los ferroviarios. Hoy estamos presentando un webinar que la verdad nos da una gran alegría poder hacerlo, y ello es contándoles un poco lo que es la realidad o el presente y los desafíos venideros para un sistema ferroviario tan grande como es el sistema ferroviario brasilero. De hecho, le hemos denominado este ciclo Gigante Ferroviario de Latinoamérica porque verdaderamente creemos que Brasil es uno de los gigantes ferroviarios que tiene nuestra región. Ese país que lleva, luego lo confirmaremos, ¿no? Pero que puede llevar hasta más de 500 millones de toneladas por año a través de sus vías, que tiene unos 21 sistemas metroferroviarios a lo largo y ancho del país en sus distintas ciudades, que tiene la característica de ser uno de los pocos países del mundo con sistema de cargas del tipo heavy haul, y que además tiene una industria ferroviaria pero muy pujante. Así que la verdad que nos enorgullece poder hoy estar presentando este seminario para poder profundizar un poco de qué se trata este gigante ferroviario que es Brasil. Previo al inicio del seminario, siempre tenemos unas palabras introductorias. Hoy no está nuestro secretario general José Villafañe, pero sí está nuestro secretario general regional, por Brasil, que es el ingeniero Jean Carlos Peugeot, un hombre histórico de aquí, de la casa de LAF. Así que, estimado Jean, si está de acuerdo, te doy la palabra para que hagas un saludo inicial. Bien, buenos dias a todos, bom dia a todos. Jean Peugeot conversando com vocês, secretário da nossa LAF Brasil. É uma alegria muito grande estar podendo rever alguns amigos aí na telinha, uma grande satisfação de estar com aqueles que já nos conhecemos e também uma satisfação muito grande de poder estar conversando com aquelas pessoas, com os ferroviários que estão nos vendo pela primeira vez. É um tema bastante interessante. O nosso companheiro Urubatã tem uma larga experiência, apesar de ser jovem, né, Urubatã? Mas é desse novo time que nós temos de ferroviários abnegados, estudiosos e que procuram cada vez mais estar adentro do sistema ferroviário. Então, o tema é interessante, se vai discorrer sobre o que vem acontecendo no sistema ferroviário do Brasil, os desafios, as oportunidades, e tenho certeza que aqueles que estão nos assistindo vão ter a oportunidade de conhecer melhor o sistema ferroviário do Brasil e, logicamente, apresentar suas considerações, sugestões, aquilo que não couber no tempo disponível da apresentação, vocês fiquem à vontade, nos encaminhem, que nós encaminhamos para o nosso palestrante, passa a informação lá para o Nicolas, o Nicolas nos informa e
todas aquelas questões que vocês tiverem a necessidade, o interesse de conhecer mais, podem conhecer, mesmo que a gente não tenha todo o tempo hábil para durante a reunião de hoje. Então, eu passo a palavra, Nicolas, ao nosso palestrante, ao Urubatã, e também só faço aí as palavras do nosso querido José Villafane, que está em compromisso fora da Argentina hoje. Talvez até em algum momento ele adentre aqui a nossa sala, mas está aí bastante interessado em estar participando do nosso evento e, logicamente, ser também o anfitrião desse nosso programa, sendo secretário-geral da Associação Latino-Americana de Ferrovia. Então, eu passo aí a palavra ao Urubatã. Vocês já estão vendo aí na telinha as informações básicas dele. Então, bem-vindos, vamos à apresentação. Urubatã, a palavra é sua. Sí. Olá, buenos dias a todos. Vou falar em portunhol, com espanhol, com castelhano. Nicolas foi uma pessoa que pediu a mim que pudesse falar dessa forma. E muitas graças, saludo a todos por esse momento de estar aqui, falando com vocês. Muitas pessoas, estou impressionado de amigos ferroviários de outros países. E tema que vou falar é sobre o Brasil. Um amigo argentino falou a mim, jogo bonito, não mais, não mais. A hora é Argentina, Brasil só está mirando futebol argentino, pero vou tentar falar um pouquinho sobre o mercado brasileiro de ferrocarriles. Agora vou compartilhar minha tela, um momento. En este momento estoy compartiendo pantalla yo. Ahí, Sí. bueno, ahí sí, ahí pasa vos. Sim. Ok. Então, meu tema é Nova Era de Ferrocarriles em Brasil. Em Brasília, temos algumas fases que vou mostrar a vocês durante a apresentação de buenos momentos e momentos não muito buenos, pero agora creio eu vejo também que o Brasil pode ter um crescimento e desenvolvimento em modo ferroviário e então estou aqui, ok? Controle, agora sim. Então, oi. O tema é muito grandioso quando vi a primeira vez gigantes ferroviários de Latinoamérica. Eu não creio muito em área territorial, creio que sim, pero rede ferroviária não muito. Ok, ok, tranquilo. Esse é meu tema. Isso. E eu sou coordenador de curso em MBA em gestão ferroviária em pós-especialização, também professor, e sou empregado público em Infraciar. Infraciar é uma empresa pública federal ligada ao Ministério dos Transportes de Brasil. E acerca de mim, algumas informações. Nicolas mostrou uma imagem minha, pero tenho algumas coisas mais acá, como eu sou empregado público. Um momento. Me gusta muito usar laser, mais fácil, tranquilo para mostrar. Eu sou empregado público, Valec, a hora se chama Influenciar. Valec é uma empresa pública que hace construções e projetos de ferrovias, de ferrocarriles em Brasil, em Brasil,
de nuevos ferrocarriles. Sou engenheiro civil, tenho certificado internacional e isto é o mais recente pela Deutsche Bahn, estatal de Alemanha. Pero eu sou membro do Instituto de Engenharia de São Paulo com amigo Pedro e outros grupos que sou parte. E agora vou ir mais adelante. Agora vamos começar falando do cenário brasileiro. Então, desafio do Brasil. Aqui temos uma matriz de mercancias, de transporte de mercancias em Brasil. A participação do modo ferroviário é muito baixo. Alguns trazem informações de 15%, outros de 20%, até 22%, 23%. De qualquer forma, é muito baixo. E uma das missões do governo federal, do Ministério do Transporte no Brasil, é aumentar a participação ferroviária e, nós outros podemos mirar que Brasil, em relação com outros países com características de território, de tamanho e de PIB, de China, Estados Unidos, Austrália, Canadá e Rússia, nossa participação está muito, muito abaixo, muito abaixo. E também temos acá uma dependência muito, muito forte do sector de carreteras, não? Então, é aumentar e, como podemos dizer, equalizar, mais equilíbrio de transporte de mercancias em Brasil. Então, temos 30 mil quilômetros de ferrocarriles e a meta é aumentar hasta 35%, outros abram 40%, eu creio que é muito devagar e sempre, pero é isso, hasta 2035. Outros pontos que pode hablar é aspecto a la densidade de la rede ferroviária brasileira, 3,5 la relação quilômetros por 1.000 quilômetros quadrados de área, está muito, 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 muito abaixo em relação à Rússia, China, Índia, Estados Unidos da América. Então, creemos que Brasil tem muita área para pouco ferrocarril. E outro ponto também, a velocidade média das composições de Brasil é 21 quilômetros por hora, muito diferente de outros países, quizá China com 60 quilômetros por hora. Outro ponto que puedo hablar com vocês é tamanho da quilometragem da rede ferroviária brasileira hasta 1957. Brasil tinha quase 40 mil quilômetros. Então, com a estatização da rede ferroviária nacional, com a criação da RFESA e otimização de recursos econômicos, abandono de ramas deficitários e outros pontos, o tamanho da rede ferroviária foi havendo decréscimo, até os dias de hoje com 30 mil quilômetros. E na década de 90, nós temos o período das concessões ferroviárias em Brasil, com 11 concessões, com um total de 25 mil quilômetros.
Outro ponto muito importante para nós é sobre a produção agropecuária, em que hoje, aconteceu uma mudança da produção de grãos. Antes, anos atrás, a produção era na região sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Hoje, a produção, não só do Brasil, creio, do mundo, de granos é em Mato Grosso. Pero nós outros podemos mirar que acá nós temos uma boa relação entre oferta de ferrocarriles e com a boa produção. E acá não temos muita oferta de ferrocarriles, mas com uma produção muito alta. Então, há essa carência, né, nessa área de produção de logística nacional de granos. E eu posso falar que em esta área há estoque de oportunidades para a melhora da rede existente. E acá há estoque de oportunidade para novos ferrocarriles. Esto é a diferença nessas áreas. Então, as informações é que o Brasil tem mais de 30.000 quilômetros de vias concessionadas. A matriz de carga que mostrei a você anterior que 22% de ferrocarriles é a matriz de carga. O mercado brasileiro de cargas, há 8 concessionários estão acá: VLI, Vale, Rumo, MRS, FTC, Ferrovia Tereza Cristina, Ferroeste, TLSA e Bamin. A diferença é que essas duas concessionárias não estão operando ainda. Há uma previsão de próximos anos de operação de TLSA. Bamin tem problema de investimento com seu acionista e não, não sei se vão estar em operação a los próximos anos. Que mais? Vale, MRS, BL e Rumo possuem mais de 80% da rede operando e transportando mais de 95% de transporte ferroviário de mercancias. Como nós outros podemos mirar o gráfico, lado esquerdo nós teremos a composição, tamanho de la rede por las concessionárias. Então, Rumo Logística é a companhia que tem mais tamanho de la rede ferroviária, com mais de 13.000 quilômetros. Depois é VLI, com 3.500 quilômetros, e FTL, essa outra, pero Rumo e VLI são as companhias que têm mais participação no tamanho da rede ferroviária e acerca da distribuição da carga de tonelada quilômetro útil, movimentação. Vale é a companhia que faz mais movimentação no Brasil com essas duas partes, mais de 220 milhões, mil milhões de toneladas quilômetros útil. Sim, e depois de Vale temos Rumo e MRS também, especialmente em setor de minério de hierro. E aqui a malha, a Rede Ferroviária Nacional. Então, por exemplo, acá
deste ponto, que é a cidade de Açailândia, no Maranhão, estado do Maranhão, hasta Estrela do Oeste, em estado de São Paulo, temos a ferrovia ou ferrocarril Norte-Sul, com 2.200 quilômetros, e esta parte é da la VLI, de Palmas arriba e de Palmas abaixo é da la Rumo Logística. Esta é Rumo Malha Sul. Eu creio que vocês conhecem por causa da conexão que não temos mais, né? Creio que um dia, quem sabe, a conexão de Uruguaiana com Passo de los Libres e também de Santana de Livramento a Riviera em Uruguai. Ok? Prolongando. E essa parte creio que é importante para conhecer mais o mercado brasileiro. 2 pontos. Movimento em tonelada útil por categoria. Então, a participação de mineral de hierro é muito grande, de quase 73%, e a segunda soja e arinha de soja com 8%, muito, muito, muito adelante, a diferença é grande, é muito grande. E outro ponto, aqui, a cara por pesos, por né, toneladas, mineral de hierro com mais, quase 390 mil milhões de toneladas, soja, grãos com maíz, açúcar, e temos muitos outros, pero slide não tinha tamanho suficiente para colocar todos, pero estes são os principais, tranquilo? E outra parte é em relação a TKU, tonelada quilômetro útil, ou seja, por lá movimento de la distância de las cargas, donde minério de hierro tiene muito mais predominância, com 67%, e segundo, grãos, com quase de 16% da participação. E acá temos outros, como produção agrícola, indústria siderúrgica, combustíveis, hasta contenedor, cimento, fertilizantes e outros. E essa parte também creio que é muito importante estar falando de sentido de tráfego, de logístico de tráfego. Então, 90% do movimento, né, em ferrocarriles em Brasil é para exportação, 7% é para o mercado interno, 2% para importação. Então, mineral de hierro e exportação que predomina em Brasil em movimentação de mercancia por ferrocarril. Acá temos uma nomenclatura de como em Brasil nós outros temos uma agência reguladora chamada ANTT, e em seu sítio está a classificação das empresas concessionárias. Então, Estrada de Ferro Paraná Oeste, Ferroeste, FCA, VLI, Ferrocarril Norte e Sul, VLI, hasta FIOL, o Ferrocarril de Integração Oeste-Este, de Bamin é Bahia Mineração, e Ferrocarril de Integração Oeste-Este de Infra de Mi Companhia. A Infra também, nós hacemos construção
construcciones y proyectos de ferrocarriles para nuevos ferrocarriles y también somos concesionarios, pero nosotros no hacemos operación, nós hacemos una subconcesión para outras empresas estarem fazendo a operação. Então, se em Ferrovia Norte-Sul, Ferrocarril Norte-Sul e Ferrocarril de ligação Oeste-Este, somos concessionários e temos nossos subconcessionários. Rumo, VLI em Ferrocarril Norte-Sul e Bamin em FIOB. A hora de setor de metrovias, de metro ferroviário, temos esse aspecto. Eu dei um destaque a estas companhias porque elas têm uns aspectos um pouquinho diferentes. Quase todas essas companhias, elas são do Estado. Então, CPTM é uma empresa pública do Estado de São Paulo. Metro DF é uma empresa pública do Distrito Federal. E temos também concessionários como Metro BH, Via Mobilidade, Via 4, Linha Uni e outros. Um momento. E acerca da distribuição da rede de passageiros, por modo, temos metrô, trem urbano, VLT, monotrilho e People Mover. E aí de ano 2023 a ano passado, um acréscimo de 4 quilômetros de novas linhas em sector metro-ferroviário em Brasil. E agora, vamos continuar acerca do desafio do Brasil. Agora temos alguns estímulos para incremento da rede ferroviária de ferrocarriles, especialmente de mercancias. Então, desde o governo anterior, essas 4 ações, renovações antecipadas de los ferrocarriles, novas concessões e parcerias público-privadas, además de obras, inversión cruzada e regime de autorização. E em atual governo temos estes 3 pontos: portfólio normativo, estratégia de funding e banco de projetos. Vou abrir um pouquinho de cada parte, prolongando, indo com a apresentação. Então, novas concessões, mais recente de Ferrocarril Norte-Sul, parte central, em 2019, com Rumo Logística, FIOL 1, e essa está com um color diferente porque não é da área de mercancia, é da área de passageiros e também é de outro ministério, do Ministério de las Ciudades em Brasil. Então, a unidade de CBTU em Belo Horizonte, Minas Gerais, foi a concessão em 2022 e hoje está aí com a empresa Metro BH. Esses outros em laranja, isto é incrível, é solamente do estado de São Paulo. Então,
30 cidades R Norte Tiquetrens. Tiquetrens é a concessionária, a companhia, em fevereiro de 2024. Linhas 11, 12 e 13 da CPTM, esse ano em março. Em el curso temos esses projetos. Então, de subasta del trem intercidades entre y ciudades R Oeste em 2025, no final deste ano. Esto es anilo ferroviário sudeste. Vou mostrar a vocês daqui a pouco. F-118. A previsão é em final deste ano. Que mais? Subasta do corredor Fico-Fiolo em curso também. Subasta Ferrogrão. Subasta de la CBTU, la Unidade de Estado de Pernambuco, la região metropolitana de Recife também. Outro ponto é as ampliações antecipadas ou renovações antecipadas. Qual é o ponto dessa parte? É que la década de 90, com as primeiras concessões, os contratos celebrados entre governo federal e as empresas um, eram, não, eram mais simples, mas não tinha muitas exigências de desempenho, de inversiones. Então, desde uma lei de 2017, as empresas com o término de seus contratos de 30 anos podem fazer uma renovação, uma ampliação de seu contrato para mais 30 anos, pero agora eu não vou esperar o término do contrato hasta uns 5 anos, 6 anos. Depois, a empresa e o governo federal podem fazer uma antecipação. Governo, como poder concedente, hace suas condições para a celebração do contrato. Então, há um cronograma para os 30 anos de contrato de inversões, ano 1, ano 3, ano 10, ano 4. Há uma previsão agora que não teria antes dos primeiros contratos. E agora há uma obrigação de inversões. E com isso, foram os primeiros contratos de Rumo Malha Paulista, Estrada de Ferro Vitória Minas, Estrada de Ferro Carajás, Rumo, Vale e MRS Logística, último em 2022. E agora estamos fazendo discussões de Ferrocarril Centro-Atlântica, Rumo Malha Sul, Ferrocarril Transnordestina Logística e Ferrocarril Teresa Cristina. E com isso, há 2 pontos. Primeiro, obrigações de inversões para os próximos 30 anos de contrato. Há também o governo recebe recursos, outorga por assinatura, celebração do contrato, e também há um novo dispositivo que foi criado na mesma lei de ampliações antecipadas, inversões cruzadas, que como é isso? A empresa celebrou o contrato e com isso, eu vou fazer pagamento ao governo de
4 mil millones de reais. O governo disse a essa empresa: não quero receber esses recursos, quero que você faça uma novo ferrocarril para o governo, para o Estado. E com isso, a Vale com uma obrigação de ser de Estrada de Ferro Vitória Minas, está aí construindo o ferrocarril de integração Centro-Oeste FICO 1, que começa em 2021. E também há um ponto muito interessante que não é normal de haver uma discussão ou alguma pessoa falando sobre isso, que a lei habla que inversões cruzadas, não tem esse termo na lei, elas não têm um termo popular, ok? Inversões cruzadas que tem interesse do poder concedente, puedo hacer outros pontos. Então, la FIOL 1 tem um problema há anos atrás de que não tinha muito rieles e durmientes. Então, governo disse a Vale, você terá que fazer uma compra de rieles e durmientes para FIOL, porque FIOL é um ferrocarril público e é interesse do Estado de governo que temos estes materiais, esses insumos para este ferrocarril, e com isso Vale fez uma aquisição de rieles de 56 mil toneladas de China e durmientes, eu não recuerdo a quantidade, pero creio que foi muito durmientes também, em dezembro de 2021. E em final deste ano de 2021, na hora nós temos em Brasil um novo marco legal ferroviário, principalmente com autorização. A autorização, creio que é um ponto muito novo e interessante no Brasil, e creio que vocês podem ter muitas informações sobre isso, que começa com o programa ProTrilhos, de la medida provisória. Medida provisória é antes de la lei, e hoje temos essa lei 14.273 de 2021, dando todo o regramento de concessões, de autorizações, de leamento público e muito mais pontos do cenário brasileiro de ferrocarriles. E del passado agora vamos à segunda parte, del passado ao presente. Então, em Brasil, o primeiro ferrocarril foi em el año de 1854, com o ferrocarril de Petrópolis, com uma concessão de solamente 2 anos de direitos hasta a inauguração, mas fui solamente 10 quilômetros. 10 quilômetros foi lá a inauguração. Então, é possível em 2 anos a ser 10 quilômetros. E eu posso mostrar a vocês faces do Brasil. Faces 1, durante a regência e o segundo reinado, então, em período imperial no Brasil. Esta fase 2 foi um ano muito interessante de expansão acelerada da rede, onde o Império fazia incentivos ao setor privado a que pudessem fazer construções de